Exatamente, essa que é a ideia. Olha só, tem uma pergunta bem legal aqui do Pensador. Vou trazer. Ele falando assim: há certos tipos de rituais que montamos que não devemos passar para os outros, para não perder a sua eficácia, porque talvez a psique e a energia do outro pode influenciar o corpo astral do ritual. O ritual em si, Pensador, ele não tem um corpo astral, ele é um método, ele é uma metodologia. O que tem um corpo astral é a egrégora pela qual você trabalha o ritual. Então, pode ser que alguém influencie o seu ritual que você está fazendo junto, ou que você criou, pode ser. Porque, no fim, o ritual que a pessoa está fazendo, por mais que a técnica seja X ou Y, ela depende da intenção que a pessoa está colocando. Se ela está colocando uma intenção de autossabotagem ou até de sabotagem do ritual, aquilo pode criar um ruído durante um momento. Então, imagina assim: imagina que você está fazendo um ritual de Lamas e alguém vai lá e põe um Information Society on the Page Mode no talo, e todo mundo que está ali fazendo o ritual começa a prestar atenção naquela música e se desconcentra. Isso vai prejudicar o ritual. Então, se alguém tiver no meio do ritual, energias podem influenciar se não tiver um bom trabalho de coesão naquele processo ritualístico. Mas assim, se você cria um ritual e passa para... vou pegar um exemplo clássico, o ritual menor do pentagrama, que é um ritual super praticado por milhões de pessoas no mundo inteiro. Não é um ritual que é prejudicado porque a pessoa influencia. Na verdade, quanto mais gente praticando, mais aquela egrégora vai se fortalecendo. E se alguém pratica errado ou com uma intenção errada, é como se fosse uma gotinha de óleo no oceano. Ela dá uma zoada no oceano? Dá, mas quando a gente olha para o oceano inteiro, a gente nem percebe aquela gotinha nele. Então, não é algo que quando a gente pega uma grande egrégora, um grande ritual, é algo que tem algum tipo de força para conseguir prejudicar uma egrégora gigantesca. Porque se assim fosse, uma guerra religiosa, por exemplo, entre egrégoras, era só uma das egrégoras odiar muito a outra, que a outra deixaria de existir. E vice-versa, as duas deixariam de existir, mas no fim não acontece, né? Porque esse tipo de intenção, a egrégora não absorve isso. Ela não quer energia que não presta para o trabalho dela. Ela quer ser retroalimentada, ela quer receber energia para devolver energia. Então, se vem alguma coisa que não tem a ver, que influencia negativamente, ela não pega, né? Então, aquilo não tem uma influência tão grande assim. Então, é isso, cara. Acho que a resposta mais honesta é: não tem problema de passar um ritual para outra pessoa. Você está fazendo o seu ritual com a sua intenção. Se você passar um ritual que você inventou para outra pessoa fazer, ela vai fazer do jeito dela, na intenção dela. Se ela fizer errado ou tiver com a psique zoada, o máximo que vai acontecer, o ritual não vai funcionar. Tem duas coisas que eu queria adicionar a essa resposta, que é assim: uma das coisas que pode influenciar é se, ao passar para outra pessoa, essa pessoa começar a te ver de outra forma, a te influenciar. Por exemplo, fiz um ritual para tal coisa. Faz aí, o ritual é tal, 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 tal. Não pelos motivos, como o Léo falou, né? Não é porque ela fez do jeito dela ou coisas assim que vai zoar o teu ritual. Mas o fato de você ter passado por uma pessoa e de repente ela começar com preconceito, ou você achar que ela tá te tratando diferente, ou tá achando que você é um herege e tudo mais, pode te afetar. Veja, não tô falando nem do ritual. Eu tô falando, e essa sua percepção de que, ai meu Deus, não devia ter passado, pode começar a afetar você e até a sua, entre aspas, crença no ritual, na potência do ritual. E isso sim começar a afetar a potência que o ritual teria se você tivesse tranquilo com isso. Então isso é uma coisa. Não pelo ritual em si, mas por falar para outra pessoa como aquilo te bate. É a mesma coisa de, por exemplo, você ter um altar na sua casa à vista. E aí qualquer um que chega olha. É o teu.
Não é o altar da pessoa, é o teu altar. E aí chega lá, sei lá, alguém que vai fazer manutenção em alguma coisa. E aí tem uma religião diferente da sua. Olha ali, já e aí você percebe. Pô, isso vai dar uma você até pode, né, vir e falar assim, olha mesmo, não sei o quê, tem o corpo fechado, mas no fundo você tá meio que vulnerável. Veja, não é nem o olhar da pessoa, não é nem mas é você acaba se colocando numa posição de fragilidade frente ao julgamento do outro. Isso, ou o potencial julgamento, ou o que você está percebendo como julgamento, que muitas vezes não é. Segunda coisa que eu queria incluir na resposta. Passar um ritual para o outro, o jeito que você está falando, como o Léo falou, não vejo uma questão. Agora, se no ritual existe uma surpresa, se no ritual existe um ponto ali que a pessoa não pode saber, e aí você vai e passa o ritual, você estraga o potencial transformador. Você estraga, porque a pessoa já está esperando. Quando você chegar em tal grau dessa ordem, você vai entrar num caixão e vai beber sangue de não sei onde. Que na verdade não é sangue. É groselha. Aí você já cria, a pessoa já sabe entende? Já sei o que vai acontecer. Não tem o fator surpresa, que é justamente um fator importante de dramaticidade do ritual, que tem a potencialidade de colocar emocionalmente a pessoa num lugar que quem criou, pode até ser inclusive inspirado, mas que o criador daquele ritual queria. Qual a intenção em criar essa surpresa? É colocar a pessoa aqui, nessa sintonia. Se não tem essa sintonia, é a mesma coisa que contar spoiler de filme. Pô, o diretor, os roteiristas, a galera faz tudo um negócio para chegar aqui e ter uma virada, por exemplo. E aí vai o cara e conta a virada. Mas eu gosto de receber spoiler. Tudo bem, mas você não tá assistindo como foi pensado. Você não está usufruindo de como foi pensado. E aí vale até uma reflexão. Por que você não gosta de ser surpreendido? Qual o nível de controle de vulnerabilidade que você se permite? Eu lembrei agora, eu comia com alguma frequência num restaurante alemão com a minha esposa. E ela comia as coisas meio separado. E ela achava ok. Eu como isso aqui, separado disso aqui, separado disso. Aí eu virei e falei assim, você já parou pra pensar que teve um chefe de cozinha que pensou no prato para ser comido com tudo junto por conta do sabor e tal, e você tá cagando para ele? Experimenta tudo junto, vê como é que fica. E ela foi, colocou tudo junto e falou, meu Deus, que explosão de sabor. E até hoje, de vez em quando, ela conta disso, assim, né? Então é mais ou menos isso. Se você conta, você perde essa explosão de sabor. Você perde o para que foi feito. Eu sei, o pensador, eu sei não, né? Eu imagino que essa sua pergunta não seja direcionada para isso, mas eu já estou incluindo para a gente justamente, depois de uma experiência como essa, não é o tipo de coisa que é para sair falando no detalhe. Você até pode falar, nossa, pode ser de um ritual sensacional, absurdo, como eu já falei algumas vezes, inclusive aqui. Agora, o detalhe, puta, fica contigo, deixa o outro experienciar. É quase que egoísmo, né? Você não deixar o outro experienciar aquilo que você experienciou em sua pureza ou como foi pensado para. Faz sentido o que eu estou falando, Léo? Sim, total. Acho que é um complemento para o que ele perguntou, né? Porque aí vai além de só dividir um ritual, mas também de estragar um ritual, né? Acho muito do segredo que a gente tem em ordens, essas coisas, justamente para não estragar o ritual para alguém, para chegar lá e falar, vai chegar na hora, vai acontecer isso. E aí estraga o negócio. Eu lembro até hoje, vou contar aqui um negócio, não vou contar onde para não entregar o santo, mas um lugar que eu fiquei muito tempo vendado. E aí, eu não sabia onde eu estava vendado, e aí, em algum momento, eu fui espirrar, e a minha venda deu uma subida. Puta. E aí eu comecei a ver a parte de baixo. E aí eu, espertão, falei, eu vou ficar com. Vou ver o que acontece. Quero ver. É óbvio, né? Que aí depois de horas ali naquilo, alguém chegou em algum momento, estava ali na sala conversando,
eu vendado, conversando não, falando algumas coisas, dando algumas instruções, e alguém falou, beleza, beleza, e alguém pôs a mão assim embaixo, e fez assim, beleza? Eu fiz assim, Eu beleza. sabia. Aí a pessoa fala, sabia que você estava enxergando, aí arrumou a venda. E aí, provavelmente, se eu, na minha cabacice, se eu tivesse deixado aquilo, eu ia estragar uma parte muito importante do que eu ia passar. Uma parte ali que tinha muito a ver com construção de confiança dentro do ritual, dentro de onde eu estava. Então, sim, ainda bem que alguém fez essa brincadeira. Eu estava tantas horas ali já naquilo que eu caí e não passou respondi. batido. E aí foi uma risada e todo mundo arrumou minha venda. Mas se eu tivesse visto, é o que eu digo, ia ter estragado. Então, os grandes rituais, eles têm um porquê de acontecer, um jeito de acontecer, porque eles têm toda a questão do psicodrama, tem toda a questão de viver aquilo, e a hora que você entra no psicodrama, e a hora que você passou por certas privações, é a hora que vem e acontece algo diferente. É algo que só dá para explicar vivendo, que é diferente de qualquer coisa que seja simplesmente um ritual comum, assim, sabe? Como hoje muitos rituais foram colocados dentro de uma coisa comum. Você vai num ritual de casamento, às vezes numa igreja, cara, às vezes é chato, porque é sempre igual, a mesma coisa, as pessoas já vão, tipo, putz, é casamento. Claro, tem gente que até hoje se emociona, né, com o casamento, principalmente se tem uma ligação ali de sangue, o familiar com a pessoa que está casando, mas em geral, você olha para aquela grande plateia, e a maior parte da plateia tá, tipo, legal, bacana, estão casando. Tem uma parte que tá, caralho, essa meleca não acaba, eu quero ir logo pra festa. E tem uma, ali você olha 2 ou 3 estão emocionados de verdade. O quanto essa coisa tão sagrada, que é uma união de 2 almas, né? Um ritual de casamento, né? Não se perde com essas coisas, né? E o quanto a gente perde essas coisas pelo caminho. Então, ter uma imersão, parar, ritualizar isso em conjunto, vai ser uma experiência que vai ser bem, bem, bem especial.